Olá, estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. Como sempre, junto comigo, a professora Neide Noffs, da Faculdade de Educação. Tudo bom, Neide? Tudo bem. E quem está comigo é a professora Márcia Almeida Batista. Ela fala do meu nome e do seu nome. Assim a gente se apresenta uma a outra. Okay. E nossa de hoje é uma professora do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, a professora Lígia Ananias Cardoso. Tudo bom, Lígia? Tudo bom, bom dia, obrigada pelo convite, Márcia, Neide, né? É um privilégio estar aqui com vocês, né? Lá vamos nós falar hoje de um tema bastante denso, não é? Adolescentes já dizem ser um momento complicado do desenvolvimento humano, e a Lígia hoje nos traz uma discussão sobre a adolescência e a autolesão. Por onde a gente pode começar? Talvez, Lígia, você poderia contar um pouco para a gente como é que você chegou nesse tema? O que te atraiu para estudar esse tema? Sim. Então, eu sou psicóloga, né, psicanalista de formação, e estou há muitos anos, né, na prática clínica com adolescentes, né? E tem me chamado a atenção, especialmente nos últimos 15 anos, né, a frequência, né, de jovens, né, o número de jovens que chegam ao consultório manifestando, contando, né, essa prática. Nem sempre eles chegam com essa queixa, né? Mas muitas vezes, ao longo do processo terapêutico, eles acabam contando, né, que se cortam, se machucam, dão murros na parede, se arranham, se mordem, enfim, né, relatam uma infinidade de manifestações comportamentais, né, que indicam a autolesão, né, que configuram um cenário de autolesão, né? Você estava dizendo que é uma coisa que você tem visto nos últimos anos, portanto, não é um acontecimento desde sempre associado à adolescência. Você acha que tem alguma coisa a ver de como nós estamos vivendo nessa sociedade atualmente que leva o adolescente a se machucar? Então, né, a prática de usar o corpo, né, para comunicar situações de conflito ou, né, para fazer marcas simbólicas, né, que atravessam o desenvolvimento, né, ela é historicamente presente na nossa cultura desde sempre, ela está aí, não é? Você está fazendo paralelo, por exemplo, com brinco, tatuagem... Piercing, o piercing, a própria, né, vestimenta, né, ou mesmo trigos, né, que colocam coisas nos lábios, né, no pescoço, para alongar, enfim. Quer dizer, usar o corpo, não é, para marcar, né, fazer rituais de passagem, marcar passagem de etapas no desenvolvimento, né, para uma comunicação simbólica, é algo que faz parte da história da humanidade, não é? A diferença, né, em relação à autolesão é que esse é um comportamento que, a princípio, a olho nu, ele parece não ter uma implicação simbólica, não é? Quer dizer, a comunicação, ela não passa, não é, por uma via, digamos, oficial,
coletiva, não é um ato compartilhado, não é? São atos solitários, né, que têm significações muito específicas e individuais. Sem dúvida alguma, não é uma prática nova, respondendo a sua pergunta, não é um fenômeno novo, não é? Ele faz parte de todas as idades, né? Hoje em dia tem sido muito recorrente a autolesão na infância, inclusive, né? Mas é mais frequente na adolescência. E não é... Lígia, depois eu tenho uma dúvida, né? Que é a seguinte, você falou que é autolesão, né? Quer dizer, a própria pessoa se corta, se agride, se machuca, e parte da pessoa. Mas uns tempos atrás, mais ou menos, quase um ano atrás, houve um movimento que alguns educadores queriam conversar conosco, de um movimento que saía pela internet. Então, estimulava os jovens, assim, você é corajoso? Faça isso. Você é corajoso? Faça aquilo. E, ao fazer, era autolesão, se corte, se machuque. Isso é possível, quer dizer, um jovem, pela internet, sofrer essa influência? Então, Neide, acho que a sua questão, né, ela se articula com a pergunta da Márcia, né? Quer dizer, o que vem ocorrendo nos últimos anos é que a gente tem a possibilidade, né, de publicizar esse ato, né? Quer dizer, então, toda a questão gregária, a necessidade de grupo, né, que o adolescente vivia em outros fóruns, né, na rua, na escola, né, nos bairros, né, enfim, se estendeu, né, para uma coisa mundial, né, pela possibilidade, né, por essa ferramenta pela via dessa ferramenta que a gente tem, né? Inicialmente, né, isso mais ou menos há 15 anos atrás, a gente observava com certa frequência nas escolas, nos consultórios, nos serviços públicos, não é? Que o jovem que se autolesionava muito frequentemente estava vinculado a algum sistema de pensamento, de crença, né, de entendimento sobre o mundo, né? Fosse um pensamento com uma tendência... Você pode dar um exemplo de pensamento ou de crença que acontecia? Por exemplo, não é? Grupos que cultuam o sofrimento, tendências nihilistas, né? Góticas, né? E desdobramentos, né? Então, havia o fenômeno, a gente constatava o fenômeno nesses contextos, mas não só nesses contextos, mas eram comuns nesses contextos, né? Onde tinha algum sentido até mais coletivo, né? Mais vinculado ao coletivo. Né? Você tem alguma ideia do desencadeador? Porque a gente tem visto na própria história a questão da autoflagelação. Até hoje a gente vê que algumas religiões usam a autoflagelação como uma espécie de expiação. Quer dizer, na medida em que eu faço alguma coisa no meu corpo, eu estou reduzindo a minha culpa. E para o jovem, o que leva para a gente poder orientar as pessoas? Não sei se isso pode acontecer. Que hipótese você tem de que o jovem, vai para a autoagressão? Então, a gente tem aí elementos, né, em comum, tá? Assim, como fator de base, né, estrutural, digamos, né? Em geral, as pesquisas vão dando conta, né, de que, em geral, são jovens que vêm de histórias
difíceis, histórias iniciais de vida difíceis, muitas delas marcadas pela violência, pelo abandono, pela solidão, violência de todos os tipos, não é? Então, esse seria um fator de base, tá? De outro lado, não é? Eu acho que não é à toa que mais tipicamente acontece na adolescência esse fenômeno, não é? Porque a adolescência é um período, né, muito turbulento, de mudanças intensas, muito rápidas, né? Na psicologia, a gente super enfatiza, né, o primeiro ano de vida, né, como uma etapa primordial do desenvolvimento, mas eu penso que a adolescência é tão importante quanto, né, porque é um período de estabelecimento das identificações, da identidade, né, as mudanças, toda a questão das mudanças corporais, que são muito rápidas, né, o adolescente dorme com um corpo e acorda com outro corpo no dia seguinte, né, quer dizer, uma coisa, né, de uma, né, volatilidade muito grande, né, e são inúmeras situações, né, que geram muita angústia, né? Muita angústia. Eu diria, você acha que quando a gente fala em violência, as pessoas, em geral, tendem a pensar em bater, ferir, estuprar, né? Mas a gente talvez esteja falando de muitas outras violências, não é? Assim, a negação do outro, o impor sobre o corpo da criança uma série de situações, às vezes até cotidianas e corriqueiras, como a criança dizia, não estou com frio, a gente está dizendo, tá sim, põe a malha. Isso. Isso mesmo, Márcia. Isso. Muito bom, Márcia. Eu achei ótimo você fazer essa marcação, porque eu acho que a pior forma de violência é a violência velada, né? E a violência do excesso de cuidado, né? Quer dizer, porque é uma violência que ela vem com uma roupagem amorosa, né? Mas muitas vezes ela invade a vida psíquica da criança, né? Quer dizer, então, esse exemplo que você deu é muito interessante, né? Da mãe que fala para o filho, né? Ele diz, eu não estou com frio, e ela diz, você está sim, né? Isso é uma violência, porque na medida em que ela se impõe, né, a uma impressão sensorial do filho, ela está desqualificando aquela experiência dele, ao invés de reafirmar, né, aquilo que ele está sentindo, né? Então, o excesso de cuidado, né, muitas vezes representa também uma violência. Antecipar-se à necessidade dos filhos, que é alguma coisa, especialmente no mundo de hoje, tão difícil, né, dos pais não fazerem, né? Quer dizer, os pais têm uma enorme dificuldade de frustrar os filhos, né? De dizer não, não é? Por questões dos próprios pais, né? Por uma questão narcísica dos próprios pais, porque eles não aguentam ser frustrados, né? Quer dizer, então, muito do que nós assistimos na educação, né? Quem trabalha com educação e quem está na psicologia está cansado de ver isso, né? Quer dizer, distorções nesses processos aí, né, pedagógicos, né, na criação de filhos, né, que passam pelo excesso, o excesso de permissividade, né, o excesso de atenção, a antecipação à necessidade do filho, não é? Isso também é uma violência, representa uma violência, né? Quer dizer, para nós, violência não é só, né, castigar, apanhar, bater, gritar, né? Ela assume muitas roupagens, tem muitas faces, né? Então, quando eu falo de violência, eu estou me referindo a todo esse espectro, né? E que, de fato, a gente
verifica que, historicamente, são narrativas que trazem esses elementos. Né? Agora, né, Lígia, acho que vocês falaram uma coisa muito séria e muito importante, que é o excesso de cuidado pode gerar, na nossa opinião, uma violência simbólica, uma violência real, né? E aí é uma coisa que talvez a gente usa muito a psicologia para nos ajudar na educação, porque é difícil uma pessoa entender que excesso de cuidado é violência e não afeto. Qual a distinção? É muito tênue. Esse afeto exagerado, eu amo meu filho, eu amo meu aluno, eu quero o melhor, né? Se confundir com a violência, porque perde a autonomia da pessoa, né, Lígia? Então, acho que esse trabalho de parceria, acho super importante, porque não é fácil uma mãe entender isto. Porque quanto mais ela cuida, mais ela acha que gosta do filho, né? Sim, sim. São concepções de cuidado, na verdade, né? E dá para entender que cada um ama e cuida do jeito que pode, né? E do jeito, né? Com as ferramentas que tem e do jeito que consegue, não é? Mas há de se ter, é importante ter uma atenção para isso, não é? No sentido de que oferecer demais, quando a gente oferece demais, transborda, não é? Quer dizer, eu costumo falar para os pais dos meus pacientes assim, você precisa dar espaço para manobra para o seu filho, né? Que é uma coisa assim, sai de perto, sabe? Deixa respirar, se movimentar e dá espaço para o erro, né? Então, isso é muito importante, né? Para que a criança, né, possa se sentir fazendo parte do grupo, se comprometendo, tendo responsabilidades, né? Se comprometendo com as coisas da vida, né? As tarefas da casa, enfim, né? Eu tenho uma coisa que eu estava aqui pensando, você falou em algum tempo atrás que o cutting, que é a autolesão, ela é solitária e ela é escondida, né? Assim, tem algum jeito da gente poder perceber isso a tempo? Como é que isso costuma acontecer? Como orientar os pais, né? Senão parece que assim, ele está muito quieto, eu vi um machucado nele. Alguns pais, nessa história de transbordar o cuidado, já acham, ele está se cortando. Então, assim, tem algum caminho que a gente pode ajudar? Então, em psicanálise, a gente vai compreendendo esse fenômeno como um sintoma, não é? Um sintoma é uma comunicação, não é? O sintoma é uma linguagem, não é? É o corpo expressando, não é? Pedindo por socorro, gritando lá que algo está acontecendo, não é? E tem sinais, não é? Sim, e os sinais, na verdade, né, eles assim, a olho nu, né, nem sempre a gente percebe, precisa estar muito atento, mas eles estão presentes normalmente há um tempo bem significativo. Né? Então, quando você diz, bom, o que a gente pode fazer? Né? Raramente um adolescente ou uma pessoa, ou mesmo uma criança, porque esse fenômeno tem acontecido com crianças também, né? Tenho visto crianças na faixa de 6 anos de idade que têm se cortado, né? O que pode ocorrer? Não é? Raramente essa pessoa, esse indivíduo, vai estar bem. Ele vai manifestar outras coisas, necessariamente. E que coisas são essas? Não é? Angústia, tristeza, isolamento social, ansiedade, autoexigência excessiva, dificuldade de lidar com frustração. Eu posso enumerar aqui inúmeros, né, vários sinais.
não é? Quer dizer, dificuldade de relacionamento com o grupo, tendência a isolamento, alterações da rotina diária, dificuldades alimentares, né? Enfim, alterações comportamentais. O excesso de se vestir pode ser também, essa coisa de estar sempre de casaco, sempre roupas compridas. Isso. Então, e alterações comportamentais e nos hábitos, né? O que é muito comum é, no momento em que começa a prática, até fiz isso no meu braço, porque normalmente, né, o jovem corta nos braços, nas pernas, né? São os lugares mais e na barriga. E o que acontece, né? Eles ocultam, né? E ocultam com vestimenta, tá? Então, o uso de vestimentas largas, moletons, às vezes está um calor de 40 graus e o jovem está com uma blusa, um casaco de moletom, se recusa a tirar, né? Então, são elementos aí que vão, né, chamando a atenção para algo que não vai bem, né, e que precisa ser olhado, precisa de uma atenção especial, né? Lígia, tem assim, uma curiosidade, né, uma curiosidade de coisa que alguns pais me perguntam. Por exemplo, há adolescentes e às vezes criança que rói unha, e rói unha de um tal jeito que chega a sangrar, porque rói. Isto seria agressão ou é um tique nervoso? Só por uma curiosidade que os pais me perguntam, porque o filho rói. Como você vê isso? De chegar a sangrar o dedo. Isso. É uma autoagressão, embora, né, na classificação psicopatológica, a classificação psicopatológica seja outra, tá? Sim. Mas é um comportamento autoagressivo, assim como arrancar cabelo, sim, né? E outras coisas, né? Tirar casquinha, né? De ferida, né? Tirar cutícula, né? Tem gente que morde, levanta a pelinha de cutícula, né? Enfim, essa coisa de cavocar o corpo, de maneira geral, faz parte, sim, é parte desse pacote, desse repertório comportamental entendido, né, como o comportamento autoagressivo, autolesivo, né? Tem uma infinidade, né, mas uma infinidade de manifestações. Esse comportamento de roer unha está muito associado à ansiedade, sim, não é? Tá? Agora, a ansiedade tem nome, né? Eu costumo dizer, ansiedade é um nome genérico que a gente dá para qualquer coisa. Hoje tudo virou ansiedade, não é isso, né? Ela tem um nome melhor, né? Quer dizer, então você tem sempre que investigar para entender a que se relaciona, tá? Quando você diz tem que investigar, qual deve ser, pelo menos, não tem fórmula de nada, né? Felizmente, não temos fórmula. Mas, assim, frente a esses sinais, vamos chamar assim, como os pais, que tipo de orientação você dá para a família? Procura, não sei, o que as famílias podem fazer? Porque, às vezes, elas veem, ficam desesperadas, aí mais desesperadas do que o filho já está, né? Olha, meu Deus! Então, assim, qual é a primeira pista? Acho que é uma pista que você pode dar para os pais que estão nos vendo e ouvindo. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, se a família se percebe muito desesperada, antes de abordar o filho, é bom que ela procure ajuda. Né? Ótima. Antes de qualquer coisa, fecha a boca, né, e vá procurar ajuda correndo. Né? Vá se informar, né, vá procurar se amparar. Né? Porque é muito ruim, né? A tendência dos pais é de tentar reprimir esse comportamento, né? A pessoa está se cortando, está se machucando, aí o pai ou a mãe chega e já fala, não,
E ela corta mais ainda, né? Fala, é para você parar com isso, não quero mais, etc. Né? Enfim, né? Então tem que procurar ajuda, tem que tentar entender, né? E conversar. Porque é quase como alguém que está falando e você está dizendo cala a boca, em vez de ouvir, né? Exatamente. Assim, entender que o corte é uma fala, que a mastigar é uma fala que não consegue se expressar com o português, vamos chamar. Exatamente, exatamente. E uma coisa que é bem importante dizer é o seguinte, que embora, né, a autolesão ela se defina como autolesão sem intenção suicida, né, porque não tem intenção consciente de morte, ela é um facilitador, né? E muitas vezes ela aparece, então é algo que requer muita atenção. Não basta dizer, ele fez isso para chamar atenção, né? Tudo bem, então da próxima vez que a gente brigar, eu não vou fazer assim para ele parar. Não, tem que se debruçar sobre o fato, procurar ajuda, né? Porque muitas vezes, né? Ele está meio que a um passo, né? Do suicídio. Não há intenção, não há ideação suicida, mas há uma coisa assim, uma certa displicência em relação a isso. Se acontecer, tudo bem. Tudo bem. E acho que é importante essa fala que você tem, né? Que assim, quando a gente diz, ele está querendo chamar a atenção, é sempre visto como se isso fosse um defeito da pessoa que quer chamar a atenção, e não uma necessidade, né? A gente tem 1 minuto e eu vou dar esse minuto para você falar uma coisa que você queira, que eu não perguntei, ou que você queria complementar, que já disse. Vai rápido, né? Não, eu acho que é isso, né? O que é fundamental é não negligenciar esse comportamento, né? Ter um olhar muito carinhoso para isso e tentar entender como uma forma de comunicação e buscar ajuda, né? É isso. Pode se despedir, então, e aí eu me despeço com a Neide. Pode se despedir. Quero agradecer a atenção, o convite, foi um prazer muito gostoso estar com vocês aqui numa segunda, abrindo a minha semana, né? E muito obrigada, boa semana para vocês. Muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada, Neide, muito obrigada a todos que nos assistem, esperamos vocês numa próxima ocasião. Até mais.